apresentação e discussão do projeto de resolução 804/14, que é da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, deputada não inscrita, e que recomenda ao Governo que, no âmbito das negociações do Tratado da Carta de Energia, defenda a sua reformulação profunda, garantindo a salvaguarda do meio ambiente e a proteção da saúde pública. A Sra. Deputada está presente na nossa reunião, não é verdade? Estou sim, Sr. Presidente. Ora, seja muito bem-vinda. Tem então a palavra, Sra. Deputada. Conseguem-me ver? Conseguimos sim, Sra. Deputada. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados. É de facto a primeira vez que estou nesta comissão e muito gosto. De uma forma muito sucinta, relativamente ao projeto que apresentei, portanto, temos aqui o Tratado da Carta de Energia. Este está em vigor desde 1994, é um acordo de investimento que envolve diversos países da Europa e da Ásia Central, tem um principal objetivo de incentivar investimentos estrangeiros diretos e o comércio global do setor energético. Os países signatários aderem com base na promessa, quer dizer, a meu ver, não é? De uma maior atração no investimento estrangeiro, sem aprofundar os eventuais efeitos colaterais, quando na realidade parecem não existir provas de que a adesão resulte na redução da pobreza energética, nem na facilidade do investimento, sobretudo quando falamos em energias renováveis. A realidade parece-me ser precisamente a oposta. Na sua redação atual, o TCE protege as indústrias de combustíveis fósseis como nenhum outro, ameaça a sustentabilidade ambiental e as finanças públicas dos Estados signatários, além de ter impactos negativos nos custos da energia para as populações. Importa aqui recordar que o acordo protege um volume de emissões de gases com efeitos de estufa em dobro daquilo que é estipulado no Acordo de Paris, para uma probabilidade de 50% de evitar uma subida de temperatura de 2 graus Celsius. Eu julgo que este é dos pontos mais importantes neste acordo. É preocupante, mas para o nosso país este aumento pode mesmo significar, a curto prazo, impactos consideráveis em áreas vitais como a agricultura, a questão dos fogos florestais, a seca, a desertificação e respectivos impactos, obviamente, também na saúde e no bem-estar das pessoas. Outro ponto importante neste tratado tem a ver com o ISDS, que é um sistema de arbitragem que permite aos investidores estrangeiros processarem os Estados nacionais por alegadas práticas que eles consideram discriminatórias, e de facto já houve processos contra outros Estados e que levanta questões não só a nível da justiça, obviamente, mas também quanto aos impactos na soberania dos próprios Estados, que se veem de alguma forma limitados de tomar algumas decisões. A Itália retirou-se do tratado em 2016, Luxemburgo defende seriamente a opção de abandono do TCE, além também de vários eurodeputados e deputados dos Parlamentos Nacionais dos Estados-membros da União Europeia já terem vindo a fazer também esta reivindicação, e mesmo a sociedade civil. Pelo que, e agora para concluir, no âmbito das negociações do Tratado da Carta de Energia e com o objetivo de assegurar a defesa do meio ambiente, a proteção da saúde pública e os direitos dos cidadãos, aquilo que fazemos é recomendar ao Governo que diligencie no sentido de garantir a reformulação deste Tratado da Carta de Energia, nomeadamente com a exclusão das disposições que protejam o investimento estrangeiro em combustíveis fósseis e com a retirada de todas as cláusulas de arbitragem investidor-Estado, devendo Portugal retirar-se do acordo e sustentar o seu termo imediato, caso tal não aconteça. Portanto, a prioridade é, de facto, a reformulação do acordo. Em caso disso não seja possível, então a retirada. E é isto. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Convidava os seus deputados a pronunciarem-se. Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues e cumprimentá-la pelo documento apresentado, o projeto de solução, pela pertinência do tema. Ainda que aquilo que seja a recomendação que aqui esteja presente, eu creio que naturalmente merece umas dúvidas e carece até de alguma validação, considerando a forma como é sugerida. Em primeiro lugar, dar aqui uma questão de contexto. É evidente que a própria Comissão Europeia já demonstrou vontade de rever ou até mesmo procurar sair deste acordo, que teve um contexto na sua criação que é completamente diferente daquilo que é a nova política energética que se verifica na Europa, e portanto é natural que ela colide com uma visão de energias renováveis, uma visão em que a Europa, de certa forma, eu até diria de forma clara, lidera um processo de transição energética para energias renováveis, castigando cada vez mais, a expressão é quase essa, do ponto de vista fiscal, castigando cada vez mais outras formas de energia poluentes. Agora,
O problema é de facto aqui, e é esta questão que é colocada aqui por parte da deputada Cristina Rodrigues, não ultrapassa os problemas que a Comissão Europeia tem encontrado. Um primeiro, que é efetivamente o efeito que este tratado ainda poderá vir a surtir após o mesmo deixar de existir ou após os países decidirem sair do mesmo. Porquê? Porque, em primeiro lugar, há uma questão de unanimidade que é requerida. E essa unanimidade inclui também a unanimidade dos países que beneficiam com este acordo, Comunistão, Cazaquistão e outros, que naturalmente vivem dos combustíveis fósseis. Em segundo lugar, mesmo que se ultrapasse a questão da unanimidade, se não houver uma posição mais concertada entre os países da União Europeia e da EFTA, que aí sim poderia representar cerca de 80% do volume que este tratado vem a regular, se essa unanimidade não existir, que neste momento ainda não existe, e está-se a tentar, e naturalmente deve-se tentar que ela aconteça, e refiro União Europeia e EFTA, se essa unanimidade não existe, nós podemos estar a falar aqui de cláusulas, as chamadas sunset clauses, portanto são cláusulas que surtem efeito após o cancelamento deste respectivo contrato, independentemente da legislação vigente, que poderá obrigar à indenização por parte dos Estados que decidam sair até um total de 20 anos de longevidade após essa mesma saída. E, portanto, nós podemos estar sempre a falar aqui de condições que seriam desastrosas caso os passos que têm vindo a ser dados, não sejam no sentido que eu acabei de referir. E, portanto, ainda que os pressupostos que aqui estejam referidos sejam interessantes do ponto de vista de contexto, a forma que é sugerida, eu creio que não é a forma que naturalmente resolve o problema. Sendo certo que esta matéria não é uma matéria que é isolada no que diz respeito a este tratado, é uma matéria que é importante, a questão energética, tal como é importante a importação de energia que ocorre entre, por exemplo, Marrocos e Portugal, que via ligação Espanha e chega a importar energia de centrais a carvão, uma delas até tida por um grande aglomerado chinês em Marrocos e outra que eu sinceramente não sei quem é o proprietário, mas que produzem centrais termoelétricas que produzem a carvão sem pagar o imposto que pagariam na Europa, que seria provavelmente algo próximo dos cerca de 600 mil euros dia. É isto que está estimado. E, portanto, naturalmente conseguem produzir energia muito mais barata, enviar essa energia via Espanha, e essa energia muitas vezes chega a Portugal. Portanto, mesmo quando temos a central de Sines termoelétrica parada, nós muitas vezes estamos a importar, e isto já foi confirmado pelo próprio Estado de Estado da Energia, numa pergunta que o Grupo Parlamentar fez, nós muitas vezes estamos a importar energia produzida a carvão. E, portanto, isto para explicar que naturalmente este não é o único problema que nós temos que resolver para a transição energética, explicar que naturalmente é uma preocupação que o PSD tem que acompanha. Contudo, é importante encontrar formas que resolvam este problema de uma forma evidente, sem, naturalmente, atropelos jurídicos. Nós não estamos propriamente a observar uma inércia da parte da Comissão Europeia, não estamos a observar uma inércia da parte dos Estados-membros da União Europeia e estamos muito mais perto de conseguir atingir uma reformulação deste acordo que permite efetivamente ser condizente com o caminho que a Europa está a traçar do que algo em contrário. Agora, a forma como é proposta, de facto, propunha a senhora deputada que pudesse rever, porque a parte resolutiva é que, de facto, causou problema. Ou seja, propor, como aqui refere, a exclusão de todas as disposições que protejam o investimento estrangeiro, portanto, com a retirada de todas as cláusulas de arbitragem, devendo Portugal retirar-se deste acordo e sustentar o seu termo imediato, caso tal não aconteça. Portanto, se Portugal se retira, caso aquilo que Portugal propõe, que é condizente com a maioria dos países da União Europeia, mas que ainda não é em número suficiente, portanto, caso Portugal se retire, isto terá consequências, como já lhe disse, sunset clauses, portanto, são cláusulas que produzem efeitos muito para lá do seu tempo que naturalmente um país como Portugal não poderia, nem de perto nem de longe, estar a equacionar esse tipo de situações. Portanto, eu acho que há aqui uma reformulação, eventualmente, que sugeria que fosse feita, porque o tema é pertinente, o tema merece a nossa atenção da parte do Grupo Parlamentar, merece a atenção da parte da Comissão Europeia, contudo, a forma que é aqui proposta, eu acho que não é a forma que, naturalmente, será aquela que faz atingir os objetivos que todos nós pretendemos. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Mendes, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a Sra. Deputada Cristina Rodrigues pela pertinência do tema que nos traz cá,
de facto, é tão pertinente ao ponto de estar na ordem do dia e de estar a decorrer neste momento a reforma do Tratado da Carta de Energia. Dizer que este tratado é um quadro multilateral de cooperação na área da energia que tem por objetivo, e podemos dizer que o conseguiu de forma, enfim, com bastante sucesso nas últimas 2 décadas, mobilizar e criar mercados seguros de energia, mercados abertos e mercados competitivos. Este tratado é preciso perceber a sua origem para, enfim, aquilatarmos da importância ou da necessidade ou do impacto de estarmos ou não estarmos dele. Ele resultou de 3 fatores. O primeiro é a necessidade de levarmos energia onde ela existe para onde ela faz falta. O segundo fator é o tema da soberania dos recursos energéticos. E o terceiro resulta justamente de haver este mismatch. Muitas vezes quem detém a soberania dos recursos não tem o capital necessário para investir e, portanto, para disponibilizar essa energia. Razão pela qual o terceiro fator é justamente esta possibilidade de proteger os investimentos e, sobretudo, os investimentos internacionais. Este tratado é da década de 90 e, à data, foi considerado suficientemente equilibrado para que um conjunto vasto de países, em que se incluem, como foi dito já pelo Sr. Deputado, todos os Estados-membros da União, mas também outras nações relevantes na matéria, como o Japão, enfim, um conjunto delas, para subscreverem o tratado. O tratado foi assinado, de resto, em Lisboa, em 94, e o Estado depositário do tratado até é Portugal, por sinal, enfim, por menor, mas o que acontece é que, de facto, e aí a pertinência da proposta do projeto de resolução da Sra. Deputada, é que 20 ou 30 anos depois, de facto, podemos dizer que o tratado está desatualizado. Evidentemente que hoje o mix energético não é aquele que existia na década de 90, evidentemente que hoje temos uma preocupação e uma certeza de que temos que adotar uma rota de descarbonização da grid energética para atingirmos a neutralidade em 2050, que de alguma forma deve ser refletido neste tratado. Bom, o processo de reforma está em curso e Portugal o que tem feito é integrar a linha de negociação da União Europeia, que tem pugnado por 4 objetivos. Os 2 primeiros, que são mais ou menos óbvios, atualizar o quadro de segurança jurídica e de proteção dos investimentos e também reforçar as capacidades institucionais e os quadros legislativos nacionais no sentido de responderem melhor àquilo que é a realidade de hoje, mas os 2 últimos objetivos são muito importantes e eu acho que esses vão diretamente de encontro à preocupação da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que é a clarificação de que a União Europeia pode exigir a países terceiros que operem no mercado interno o cumprimento da legislação europeia, sobretudo em matéria de sustentabilidade e em matéria de carbonização e, portanto, alterações climáticas. E depois, refletir no tratado o objetivo do combate às alterações climáticas, de forma a podermos, como digo, cumprir os objetivos do Acordo de Paris. Portanto, embora saudando a preocupação da Sra. Deputada, nós não podemos concordar com os termos do seu projeto de resolução. Porque vejamos, o que é que propõe? Propõe, primeiro, a exclusão de todas as cláusulas que protegem o investimento em combustíveis fósseis. É preciso dizer que isso é mais ou menos parar o mundo, enfim, exagerando, porque de facto o mundo anda muito em energias fósseis ainda, evidentemente que queremos descarbonizar, mas há um roadmap e, portanto, dizer que tudo o que protege investimento em combustíveis fósseis sai do tratado é mais ou menos uma impossibilidade naquilo que é a minha opinião. Depois, a retirada de todas as cláusulas de arbitragem investidor-Estado, para além do tema de que essas cláusulas ainda vão valer, mesmo que saia do tratado mais à frente, como de resto o Sr. Deputado referiu há pouco, é preciso dizer que, vamos ver, quer dizer, não há possibilidade de capital internacional investir em energia em diferentes geografias se não tiver um processo qualquer de arbitragem que dê a respectiva proteção. Isto de resto acontece em várias áreas, não só na área da energia. E depois, a Sra. Deputada propõe que, se não tiverem cumpridas as 2 primeiras exclusões, que Portugal se deve sair do tratado. Eu acho que a saída de Portugal do tratado desprotege mais o país do que a sua permanência no tratado. Penso que o Bloco Europeu é um bloco suficientemente forte e também lidera o tema do combate às alterações climáticas para fazer valer em sede de negociação aquilo que são as preocupações manifestadas pela Sra. Deputada e, por essa via, entendo que Portugal se deve manter, entendemos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista se deve manter e, de facto, deve, enfim, naturalmente, aderir a este conjunto de objetivos da linha negocial da União Europeia que me parecem válidos e, portanto, neste caso concreto, a menos que haja tal reformulação, no sentido de adoçar a parte, digamos, positiva deste projeto de resolução, ou então o Partido Socialista estará naturalmente contra. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Mendes. Eu não sei se mais algum Sr. Deputado deseja dar a palavra. Antes de dar outra vez a palavra à Sra. Deputada. Bom, Srs. Deputados, vamos lá ver
Entretanto, se não há mais inscrições, eu dava a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues para fazer as observações que entender pertinentes na sequência do que foi dito pelos colegas. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero agradecer os contributos e os comentários feitos pelos senhores deputados, que foram de facto úteis e absolutamente pertinentes. Eu julgo que, e reconheço que de facto existe a cláusula em que a saída dos Estados implica este prazo dos 20 anos, mas acho que a existência desta cláusula só vem demonstrar que é de facto necessário haver aqui uma revisão. E naturalmente que se for eventualmente para sair, como aconteceu com a Itália, que então convém que isso seja o quanto antes, até sob pena da manutenção do acordo poder vir a ser mais gravosa do que a saída, independentemente desse prazo, e também, especialmente num contexto em que há cada vez mais esforços e um maior reconhecimento de que temos que continuar a trabalhar para a neutralidade carbónica. E isto, de facto, é fundamental, seja pelos instrumentos europeus, seja pelos próprios projetos que se estão a debater neste momento na Assembleia da República, de uma lei do clima, e por outros que já existem, o roteiro para a neutralidade carbónica, etc. Dito isto, estamos de acordo que há efetivamente uma vantagem em manter o tratado e, portanto, haver aqui uma revisão. É mais benéfico mantermos com alterações do que a saída. Mas de facto tem que haver aqui alterações. Se houver espaço, se houver disponibilidade para trabalharmos numa outra resolução que consiga obter um acordo de todos, obviamente que estou disponível para fazer esse trabalho. E pronto, neste momento era isto. Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Perguntava aos colegas, estão disponíveis para, no prazo de uma semana, também não existe grande pressão, enfim, vamos apontar para uma semana, procurar um texto de compromisso. Eu acho que tem sido essa a cultura da nossa Comissão e, portanto, com certeza, Sra. Deputada, a Comissão está disponível para que se façam contactos com os diferentes partidos e que se procure fazer um texto que mereça o apoio de todos. Muito obrigado. Está de acordo? Foi a proposta que fez, não é verdade? Sim, não, da minha parte totalmente de acordo. Se estiverem, ótimo, e faremos esse contacto. Agora, Sra. Deputada, tome a liderança do processo, faça as conversações necessárias e apresente-se com um novo texto, já que na certeza de que ele vai passar, está bem? Muito bem, obrigada.